Vamos dar início a mais uma videoaula e dessa vez a gente vai começar novos vídeos com uma proposta diferente, né? Esse primeiro vídeo dessa proposta é a construção de mapas mentais. O mapa mental, a construção de um mapa mental é visto por muitos estudos como uma ferramenta extremamente proveitosa durante os estudos, né? Você criar, construir mapas mentais em para determinados assuntos é extremamente importante e eficiente no caso, né, para o estudo. O primeiro vídeo-aula mapa mental que a gente vai falar é testes ortopédicos do membro superior. Tá certo? Então vamos lá. Membro superior, a gente pode começar lá na mão, né? Vamos começar aqui na mão com dois testes importantes e que caem bastante nas questões de prova. O primeiro teste é o sinal de Tinel, ou de Tinel. Né? Sinal de Tinel ou de Tinel. O sinal de Tinel ou de Tinel, né? O sinal de Tinel, ele é para diagnóstico de compressão do nervo mediano no túnel do carpo, né? Então é síndrome do túnel do carpo. Certo? E aqui já fica a dica. Síndrome do túnel do carpo é nervo mediano, tá? Não cair nessas pegadinhas de qual nervo vai ser acometido na síndrome do túnel do carpo, tá certo? Outro teste importante também na mão, com uma frequência bem interessante nos concursos, é o sinal de Wartenberg. Esse sinal de Wartenberg, ele é importante para diagnosticar neurite do nervo ulnar. Certo? Neurite do nervo ulnar. O teste ele dá positivo quando o paciente ele não consegue fazer a abdução do dedo mínimo. Tá? Então o teste ele é positivo quando ele não consegue fazer a abdução do dedo mínimo. No sinal de Tinel, eu estava esquecendo desse detalhe aqui, ele é positivo quando você percute a região do túnel do carpo e dá como sinal positivo uma alteração na região do nervo ulnar. E que região é essa? Também é algo também extremamente importante. Que região é essa do nervo ulnar? Ela envolve o polegar, o segundo e o terceiro dedos completamente, né? E metade do quarto dedo, tá? Essa é a região ulnar. Então, você percutiu essa região, você tem aí uma alteração de sensibilidade. O teste ele é positivo. Para o punho, para a região do punho, a gente tem um teste também extremamente importante, que é o teste de Fallen. Né? O teste de Fallen, ou também o teste de Fallen invertido. O teste de Fallen ou o teste de Fallen invertido também é para o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Tá? Então, só um minutinho. Mais um teste para síndrome do túnel do carpo.
É importante vocês também chamarem atenção quanto a isso. Ó. Quantos testes estão aparecendo para uma determinada patologia que é muito comum. Síndrome do túnel do carpo é uma dessas patologias. Tá? Lá no cotovelo, a gente tem dois testes importantes, que é o mesmo nome, ó, sinal de Tinel ou Tinel, né? Aonde se percute o nervo ulnar. Então, cuidado. Lá no punho, você tem o sinal de Tinel para percutir o nervo mediano, para a síndrome do túnel do carpo. Aqui no cotovelo, você faz a percussão do nervo ulnar. Tá? E o teste positivo é uma alteração de sensibilidade ou um formigamento na região do nervo ulnar. No cotovelo também você tem os testes de epicondilite lateral, que é muito também comum, tá? Epicondilite. Você tem o epicondilite lateral e epicondilite medial. Na epicondilite lateral, todos os dois testes, o positivo para esses dois testes é o aumento da dor, né, ou o aparecimento da dor na região do cotovelo, ou na região lateral ou na região medial. Na região lateral, o que você faz é instruir o paciente a fechar o punho e estender contra a resistência. Então, na epicondilite lateral, eu peço para estender o cotovelo. Minto, estender o punho. Cuidado, tá? Então, estender o punho. E na epicondilite medial, eu peço para o paciente também fechar o punho, né? E flexionar o punho. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque também, para te confundir, ele pode também cair uma questão sobre a epicondilite lateral ou medial, que é onde a epicondilite lateral ativa os extensores do punho e a epicondilite medial ativa os flexores do punho. Tá certo? Então agora passando para o ombro, que é a região com mais testes importantes aí no ombro. O primeiro teste que a gente vai colocar aqui é o teste de Neer. O teste de Neer, ele é para síndrome do impacto. Uma coisa importante em relação ao mapa mental, ele não pode ter muitas informações. Então a ideia nossa aqui não é dizer como é feito o teste de Neer, mas sim para que serve, para que cada teste desse serve. Eu vou colocar algumas questões mostrando de que forma isso pode aparecer. Tá? O outro teste, também bastante conhecido, é o teste de Hawkins, ou o teste Kennedy. Com esse nome também, Hawkins ou Kennedy. Também é para síndrome do impacto. Certo? Então, Hawkins e Kennedy. O próximo, Hawkins-Kennedy, ou Hawkins ou Kennedy, tá? O próximo teste no ombro é o Job, também muito conhecido. O Job, ele especificamente, a síndrome do impacto, ele atinge o supraespinhoso. O Job é específico para síndrome
para o supraespinhoso, né? Então, ele vai avaliar tendinites do supraespinhoso. Tá? Tendinite do supraespinhoso. O Job. Depois do Job, vem o Gerber. O Gerber, ele avalia a integridade do subescapular. Subescapular, tá? Depois do Gerber, vem o Pat. O Pat, ele avalia a integridade do infraespinhoso. Certo? Então aqui a gente já tem alguns testes para avaliar a integridade do manguito rotador, né? O Job avalia o supraespinhoso, o Gerber o subescapular e o Pat o infraespinhoso. O próximo teste é o teste da instabilidade, o teste que avalia a instabilidade inferior na articulação glenomeral. É o sinal do sulco. Do sulco, tá? Todos esses testes aqui, eu esqueci de falar, ele tem como teste, como a característica positiva do teste, o aparecimento da dor, tá? Então, para esse teste ser positivo, o aparecimento da dor positivo é esse teste, né? Então, o sinal do sulco, tá? O sinal do sulco é um teste para avaliar instabilidade. A cabeça do húmero não está bem posicionada na cavidade, na articulação glenomeral, certo? Sinal do sulco. Um outro teste também bem conhecido na região do braço é o teste de Jorgensen. Que ele avalia se o tendão longo do bíceps braquial ele está posicionado no sulco bicipital, né? Então, se o tendão do bíceps braquial, né, o tendão da cabeça longa do bíceps braquial, está bem posicionado no sulco bicipital. Certo? É o teste de Jorgensen. E por último, o teste de Addison, que é um teste também muito comum e muito pedido, que ele avalia a síndrome do desfiladeiro torácico. Síndrome do desfiladeiro torácico. Tá certo? Então esse é os testes mais importantes para o membro superior. Um teste também importante aqui que eu passei batido lá no punho e na mão, é o teste de Finckenstein. O teste de Finckenstein, ele avalia a tendinite, né, de De Quervain ou a doença de De Quervain. De Quervain. Tá? Tendinite ou a doença de De Quervain. Que atinge quem?
isso também é muito importante. O extensor curto e o abdutor longo do polegar, tá? Extensor curto e o abdutor do polegar, tá? Beleza? Então, com isso a gente termina aí o nosso mapa mental com os principais testes do membro superior. É lógico que existem muitos outros testes, né? A gente quis trazer aí a ideia de um mapa mental com os principais testes do membro superior, tá? Essa é a ideia inicial. Você pode fazer o seu mapa mental e incrementar outros testes que porventura você entenda ser importantes também. E esse mapa mental, eu sugiro que ele fique pendurado na sua área de estudo, né? Para que você, toda vez que você bater o olho, né, nesse mapa, você possa lembrar os diversos testes e para que funciona cada um desses testes. Tá? Pegar a parede lá do seu quarto de estudo, da sua sala de estudo e, enquanto você estiver preparando, posicionar esses mapas mentais que a gente vai construir, que a gente vai dar a ideia da construção para vocês ao longo do tempo aí. Então, pendurar isso tudo para facilitar. Você está lá descansando de estudar e está olhando esses mapas mentais, tá? Eu vou passar agora algumas questões de como pode aparecer esses testes de membro superior nos diversos concursos, tá? Todos esses exercícios foram tirados de concursos anteriores, de um site extremamente muito bom que eu indico, que é o Fisioterapia Prova Comentada. Então os testes foram retirados de lá. Esses é de concursos, mas esses exercícios foram retirados de lá, tá? O primeiro diz assim, ó: os testes especiais e funcionais do aparelho locomotor, eles podem ser descritos como manobras ou procedimentos complementares na avaliação físico-funcional. Qual teste determinaria, a partir do sinal positivo, a presença de síndrome do impacto subacromial? Tá? Então, o que ele está querendo, o que ele está te perguntando? Qual desses 5 testes aqui que avalia a síndrome do impacto subacromial? Né? E a resposta certa, como a gente viu, ó, é o teste de Hawkins, né? O teste de Hawkins, ele avalia a síndrome do impacto subacromial. Junto com quem mais ele avalia isso? Near, teste de Near. Outro teste também que avalia síndrome do impacto indiretamente é o Job, né? Então, Near, Hawkins, que esse Hawkins também é conhecido como, pode aparecer também com o termo, nomenclatura Kennedy, tá? Então, esses testes que avaliam a presença de síndrome do impacto subacromial. Resposta certa, letra D. Uma outra maneira que pode aparecer, ó, o teste que indica a compressão do nervo mediano no túnel do carpo. Qual que é? Resposta certa, o Fallen, né? Outro teste que também avalia, assim como o Fallen, é o sinal de Tinel. Tá certo? É o sinal de Tinel. Lembrar que esse Fallen, ele tem o Fallen normal, né? E o Fallen invertido. Então a resposta dessa questão, letra C. Próxima questão é o teste de Finkelstein, que é utilizado para diagnosticar o quê? Que eu já falei, doença de De Quervain, tá? Então, olha lá, tem síndrome do túnel do carpo, síndrome da passagem torácica, epicondilite. Não, o que esse teste avalia é a doença de De Quervain. Outra pergunta, outra questão de prova: os testes especiais são característicos à anatomia e às condições patológicas de cada articulação. O teste de Jorgensen tem por finalidade o quê?
Lembrar que o teste de Argson tem a ver com posicionamento do tendão da cabeça longa do bíceps. Não é isso que a gente falou lá no nosso mapa mental do bíceps braquial? Então a resposta correta é letra C. Avaliar a estabilidade do tendão da porção longa do bíceps no interior do sulco bicipital. Uma outra questão também que fala também dessa instabilidade do tendão da cabeça longa do bíceps, mas é um pouquinho mais elaborado. Ele é uma espécie de um caso clínico. CRJC, 48 anos de idade, sexo masculino, ajudante de serviços gerais, refere dor que não cede com repouso, localizada na face anterior, face anterior do ombro e no terço superior do braço. Na avaliação, constata-se que a mobilização articular passiva está normal, enquanto a ativa está limitada pela dor, gerando impotência funcional com manobra de Argson positiva. Pode-se concluir que o paciente está... Então é a mesma resposta, né? Instabilidade do tendão longo do bíceps no sulco bicipital. É uma questão um pouquinho mais elaborada, né? Ele vem com um caso clínico, mostrando alguns sinais e sintomas e exame físico importantes que caracterizam a patologia, mais uma manobra, mais um teste positivo, né? E esse teste positivo ajuda a fazer o diagnóstico de instabilidade do tendão longo do bíceps no sulco bicipital, tá certo? Então é uma maneira mais bonitinha de falar a mesma coisa. Próxima questão, ao avaliar um paciente e constatar-se tanto o teste de Fallen como o sinal de Tinel positivos, os dois testes que eu falei, pode-se suspeitar de síndrome do túnel do carpo, tá? Então, síndrome do túnel do carpo pelo teste de Fallen e o sinal de Tinel positivo. Só chamar a atenção uma coisa importante aqui, que existe o canal por onde passa o nervo mediano, né, o túnel do carpo, por onde passa o nervo mediano, que caracteriza a síndrome do túnel do carpo, né? Então é o nervo mediano que é acometido na síndrome do túnel do carpo. Existe no punho também um canal chamado canal de Guion. Esse canal de Guion, ele também pode se estreitar, assim como o túnel do carpo, e comprimir uma estrutura nervosa também, que no caso aqui é o nervo ulnar, tá? Então só para fazer um lembretezinho aí, tá? Um lembrete. Canal de Guion, nervo ulnar. Canal do túnel do carpo, nervo mediano. Tá certo? Então é isso. A gente está com essa proposta, né, do mapa mental, da construção do mapa mental. O primeiro mapa mental que a gente produziu foi o dos testes ortopédicos para membro superior. Se você gostou do vídeo, aí, curte, compartilha, divulga o nosso trabalho. Clique lá no sininho para receber os novos vídeos, né? Construa você mesmo os seus mapas mentais, especificamente com os testes ortopédicos de membro superior. Depois a gente vai passando devagar as outras regiões e você vai acumulando mais conhecimento ao longo do tempo, tá certo? Obrigado e até a próxima.